Bom dia, pessoal, tudo bem? Galera de casa, pessoal daí, beleza? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem, o pessoal de casa aí ou não? Tá de boa. Obrigado, beleza. Galera, olha só, vamos conversar um pouquinho aí, certo? A gente precisa de trocar uma ideia aí inicialmente, tá? Vamos conversar um pouquinho, beleza? É o seguinte, gente, eu estou explicando direitinho primeiro como é que vai ficar a matéria, né? Como é que a gente vai organizar, como é que ficou organizada a matéria, beleza? E também eu quero falar algumas coisas sobre o sistema híbrido, né? Que a gente está começando aí essa semana, conversar um pouquinho com vocês, eu acho importante, né? Essa conversa inicial para a gente começar a matéria, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já tem 2 aulas, né? Então, hoje a gente já vai ver muita coisa. Não tem jeito, né? Essa primeira aula, mais uma conversa tal, mas na metade dessa primeira aula, na segunda aula, já tem muita coisa para passar, para falar para vocês, né? Então, é o seguinte, gente, já entrou algum professor de química aqui, já conversou com vocês? Quem que entrou aqui? O Arilson e o Matheus, já entraram, né? Então, só faltava eu mesmo, né? Beleza. Então, eles devem ter falado para vocês, né? A organização da matéria. Vocês têm a apostila, né? Então, lá na apostila, não sei se vocês já olharam, né? A parte da química ela é dividida em 3 partes, que é o que eles chamam lá de QG, que é a química geral, é o que eles chamam de QF, que é a físico-química, na verdade, e tem o QO, que é a química orgânica, né? Então, o Matheus está com QG, que é a química geral, certo? Eu estou com QF, que é a físico-química, o Arilson está com QO, que é a química orgânica, beleza? Nesse QG, certo? Está praticamente toda a química geral, que o Matheus vai te explicar, e um pedacinho da físico-química, lá no final. Esse QF, né, que é a físico-química, que eles chamam lá de QF, o iniciozinho é química geral, e depois o resto todo é físico-química, tudo bem? Então, as primeiras matérias que eu vou falar aqui para vocês é uma partezinha de química geral, mas é por causa da divisão da apostila de vocês, certo? Para a gente poder entrar na físico-química, tudo bem? É assim que está organizado a matéria, assim que está organizada a apostila, então, quem gosta de olhar na apostila, trabalhando pela apostila, é bem tranquilo, está bem dividido, não tem divisão dentro, não tem divisão dentro da divisão, né? Então, cada um ficou com a parte, ficou bem claro, ficou bem fácil para vocês acompanharem, tá? Falando especificamente da minha parte, né, gente? Como é que eu vou trabalhar com vocês, né? Aqui no terceiro ano. Basicamente é o seguinte, a hora que você pegar a apostila, gente, você vai ver que cada tópico, né, sempre a hora que eu termino um tópico, eu passo uma lista para vocês. Isso é praxe. Né? No terceiro ano, terminei um tópico, passo uma listinha para vocês, certo? Então, por exemplo, hoje que a gente tem 2 aulas, eu devo terminar, se eu não terminar, eu devo ficar perto de terminar, teoria atômico-molecular, que é aquela parte de o que é massa molecular, o que é massa molar, o que é mol, esses conceitos, certo? Relação entre átomo, molécula, massa, essas coisas. Então, por exemplo, provavelmente, não vou dar certeza, vamos esperar como é que é o decorrer da aula aqui, né? Mas provavelmente, hoje eu já mando a lista para vocês, certo? E aí, gente, é o seguinte, você vai se organizar, você tem que organizar o seu horário de estudo, né? Então, marca um horário aí com cebola, né, para você organizar o seu horário de estudo, como é que você vai se organizar aí, né, no período da tarde, lá na sua casa, né? Você precisa de se organizar. E aí, essa lista, sua conta, você faz à medida que você conseguir fazer, né? Minhas listas, geralmente, ali tem 18, 20 exercícios por lista. Então, é uma coisa que você vai fazendo aí no seu ritmo, você se organiza para fazer, certo? Com relação às atividades da apostila, vocês estão no terceiro ano, vocês estão perto de entrar numa universidade, perto de entrar na faculdade, certo? Lá na faculdade, o professor não vai ficar falando assim, você tem que fazer do exercício 1 ao 5 aí, ó. Eu vou passar olhando, dando vista. Isso não existe, né? Então, gente, os exercícios da apostila de vocês, por exemplo, terminar um tópico hoje, certo? Você tem a apostila, você vai acompanhar.
Você resolve os exercícios, claro, tem que ser por sua conta, não tem que ficar. Gente, e aí, você já fez o exercício tal? Não tem menino mais aqui, né? É um ritmo diferente. Então, acabou aquela coisa de primeiro e segundo ano, gente, tem que fazer exercício aí, ó. Fazer exercício, não tem mais isso. Você tem que se organizar, você tem que ser um pouquinho mais independente a partir de agora, certo? Claro que a nossa ajuda, né? Precisar de ajuda, conversa, vai trocando ideia. Mas é isso, eu vou mandar as listas, você faz no seu ritmo, na maneira que você acha que tem que ser feito, certo? Tudo direitinho. E depois a questão dos exercícios da apostila, né? Terminei um tópico, não tem que falar, oh, você tem que fazer os exercícios da apostila. Você sabe o que você tem que fazer. E aí é a sua organização, né? É o seu dia, eu não sei que dia que você vai tirar para estudar a minha parte, a minha matéria. Você tem que se organizar em relação a isso, tá bom? E se você precisar de alguma ajuda, conversar, essas coisas, estou aqui aberto para a gente poder conversar, poder te ajudar. Mas basicamente é isso, né? Então não tem que ficar no seu pé para você fazer as coisas, você sabe que tem que se organizar da melhor maneira possível. Tudo bem? Então esse é um ponto importante que tem que ser passado para vocês. Não conversei com o Ítalo ainda, mas provavelmente, como todos os anos, né, já há muitos anos, vocês terão plantão, né? Um plantão semanal. Geralmente, aqui no centro, quem dá o plantão sou eu, né? Então, geralmente, quem dá o plantão para curso e terceiro ano sou eu, né? Esse plantão é de todas as áreas da química, né? Então, ainda não conversei com o Ítalo, a gente vai conversar essa próxima semana, mas provavelmente deve ter o plantão, né? E aí, qual é o problema do plantão com o terceiro ano? Né? Com o cursinho não tem esse problema, a galera do cursinho vem sempre. A galera do terceiro, muitas vezes, faz o quê? Não vem nenhum dia do plantão. Só vem quando? Na véspera da prova. E aí, gente, você tem que entender o seguinte. Deu muita gente no plantão, véspera de prova, eu consigo tirar uma dúvida, duas no máximo. Não é aula, é para tirar dúvida. Então, por isso que estou falando, se organize, né? Espera passar todos os horários para você direitinho, para você se organizar. Então, o plantão vai ser um ótimo momento, um ótimo horário para eu tirar as dúvidas da lista, tirar as dúvidas dos exercícios que você está fazendo da apostila, certo? O plantão é exatamente para isso. Então, assim, eu não conversei com ele, não sei se o plantão vai ser presencial, não sei se o plantão vai ser online, a gente ainda não conversou, né? Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando o plantão era presencial, eu ficava aqui um dia na semana, das 3 da tarde às 6 da tarde, né? No online, no ano passado, eu tinha 50 minutos de plantão só. Entendeu? Então, imagina, você deixa para o último dia, para a véspera da prova, para 20 adultos. Não vai rolar. É porque aí, lota a sala virtual, por exemplo, eu tiro uma, duas dúvidas de cada um. Não tem como eu ficar com você meia hora, com tanto de gente, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Se organize, venha no plantão toda semana, se possível, para a gente poder tirar as suas dúvidas, né? Então, você vai estudando e se organize em relação a isso, né? É muito importante. Então, semana que vem, o Ítalo deve falar sobre o plantão e tal, e a gente conversa um pouquinho mais, né? Beleza? Outra coisa, eu não sei, né? Pode ser que tenha mudança de horário ainda, porque geralmente primeira, segunda, terceira semana a gente ainda está organizando horário, né? Mas se ficar igual essa semana, né? As minhas aulas no sábado. Galera, é aula, viu? Né? Porque é sábado, porque a galera acha que é sábado, né? Não vou na aula presencial, não vou assistir a aula online e tal. Tem que se organizar também em relação a isso. A galera que sábado aqui é um problema, né? Vem para cá, chega aqui morrendo de sono, né? Querendo dormir a aula inteira. Gente, aula normal. Né? Então, não é porque é sábado que a gente vai fazer bagunça. E pelo contrário. Então, acho que, se eu não me engano, vocês têm 2 aulas comigo hoje. Vocês têm mais aula de química hoje? Vocês têm aula com o Matheus hoje também? Tem? 3 aulas de química. É muito pesado o sábado. Então, se organize, né? Se acostume, porque vocês não tinham aula no sábado, né? Então, é uma questão de acostumar mesmo, né? Esse tipo de coisa, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês. A gente está iniciando essa semana, o sistema híbrido, né? Então, assim, gente, o ano passado, vocês tiveram um sistema online, né? E o sistema online chegou um momento que você já estava se acostumando, né? Então, você entendeu como é que funcionava e você já tinha o seu ritmo. Você entendeu como é que funcionava. Podia gostar ou não gostar, enfim, mas você conseguiu se organizar depois de um certo tempo. Nesse momento, a gente está começando um novo processo, que é o do híbrido, né? Então, por exemplo,
você hoje está aqui, né? A galera que está aqui presencialmente. Semana que vem, vocês vão estar em casa, não é isso? É o rodízio, né? A galera que está em casa, semana que vem vai estar aqui, né? Então, gente, você tem que se adaptar e se organizar o mais rápido possível. Então, isso é uma novidade para vocês, como é uma novidade para a gente também. Para os professores, para a coordenação, para a direção, para a escola, para todo mundo, né? Então, o que eu quero pedir para vocês, principalmente nessas primeiras semanas? A gente precisa de conversar, a gente precisa de dialogar. Como é novidade para todo mundo, então eu estou com algumas ideias na cabeça aqui para tentar melhorar ao máximo o seu aprendizado. Só que eu preciso do feedback de vocês, eu preciso de saber se está funcionando, se não está, eu preciso de sugestão. Mas por que você não tenta fazer assim? Oh, nossa, oh, bacana, vamos tentar, vamos ver se funciona? A gente precisa de conversar, porque é novo para todo mundo. E, além disso, vocês, né, são de uma geração que nasceram no computador, no celular, tipo de coisa. Então, tem muita coisa que vocês podem passar de informação interessante, cara. Certo? Então, eu queria muito que, com o passar das aulas, vocês conversassem comigo, né? Falassem para mim, ó, nossa, eu achei que ficou legal isso, pode continuar. Mas você não quer tentar fazer assim? Você acha que não dá certo? Faz disso, disso, e vamos conversando. Né? Porque, igual eu falei, é novo para todo mundo. Então, uma coisa é todo mundo presencial, que eu já faço isso há muitos anos. Outra coisa é o sistema híbrido, que é novo para todo mundo. Ninguém tinha trabalhado com o sistema híbrido. Um professor, né, vocês que são alunos, direção, coordenação, ninguém. A gente está começando a aprender. Né? Então, eu acho que esse diálogo, essa conversa é muito importante de vocês comigo. Né? Então, o que vocês tiverem de sugestão, o que vocês acharem legal, que vocês puderem falar para mim, eu vou agradecer para a gente tentar melhorar essas aulas o mais rápido possível, né, gente? Tudo bem? Já eu respondo a galera que está escrevendo o bate-papo aí, tá, gente? Na hora que eu terminar aqui, eu vou respondendo vocês, tá bom? Pode ir escrevendo aí sem problema. Então, eu acho isso muito importante, tá, gente? Nós irmos conversando para a gente tentar organizar da melhor maneira possível. Uma outra situação, olha só, para vocês verem assim, como é que esse ano é um ano bem desafiador, né? Vocês tiveram aula online no ano passado. E muita gente, vocês sabem, não é novidade para ninguém, muita gente levou nas coxas, levou na barriga o ano passado. Você sabe que muita gente logava na sala virtual e ia dormir. Vocês sabem disso, né? Beleza. Só que esse ano não é online. Esse ano a gente está começando o híbrido, né? Então, por exemplo, você está lá na sua casa, só logou, será, não está prestando atenção, fazendo outra coisa, certo? Semana que vem você vai estar aqui. E aí você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir mexer em outras coisas, vai ter que prestar atenção. E aí? Aí você não vai dar conta de acompanhar aqui, porque você não acompanhou semana passada? Então, gente, é um ano diferente, é um sistema diferente. Outra coisa, né? A gente não sabe, de fato, o que vai acontecer. Pode acontecer de daqui 2 semanas, não sei, o governador cancelar as aulas presenciais, botar tudo online. Pode acontecer, não pode? A gente não sabe. Como pode, sei lá, no segundo semestre, por exemplo, voltar só presencial? A gente não sabe, está tudo incógnito, né? A gente está começando assim. Então, você tem que se preparar, gente, para tudo. Então, vamos supor, segundo semestre volta todo mundo presencial. Aí, o primeiro semestre, você não fez nada, tentou levar nas coisas e tal. O que você vai fazer no segundo semestre? Outra coisa, gente. Vocês tiveram esse sistema online no ano passado, certo? Muita gente se adaptou, mas teve alunos que não se adaptaram tanto, teve mais dificuldade de absorver a matéria. E o terceiro ano é uma revisão do primeiro e segundo. Olha só o tanto que é difícil para a gente aqui. A gente vai precisar de revisar, mas entendendo que muitos de vocês não conseguiram absorver tanto ano passado. Então, não é um terceiro ano normal só de revisão. O terceiro ano é que eu vou ter que revisar, mas eu vou ter que explicar também. E eles não soltaram ainda a data de Enem, essas coisas, né? Mas vamos supor que o Enem seja igual todo ano, né? Esse ano não foi, né? Foi adiado, mas enfim. Enem sempre é o quê? Primeira e segunda semana de novembro. Sempre. Então, se a matéria, né? Se o Enem realmente for na primeira e segunda semana de novembro, a gente tem que terminar a matéria toda em setembro. A gente fecha a matéria no final de setembro. Para outubro e início de novembro, trabalhar com a maratona. Então, vocês viram, assim, tanto que é um ano desafiador, que a gente vai ter que conversar para a gente tentar se adaptar o mais rápido possível, da melhor maneira possível, né? Pode acontecer do Enem ser mais tarde um pouquinho, beleza, a gente tem um tempo maior, um fôlego maior,
Mas se for no início de novembro, que a gente tem que terminar a matéria em setembro, entenderam? Que é bem corrido, então você precisa de estudar, você precisa de fazer sua parte, você precisa de me ajudar, para eu poder te ajudar, certo? Ponto positivo, lado positivo, né? Eu analisando a prova do Enem, né, que teve domingo agora, eu particularmente, e pelo menos os professores que eu conversei também acharam isso, eu achei essa prova de domingo, né, as questões de química, né, gente? Vou falar das questões de química dentro da prova de ciências da natureza, tá? Eu achei uma prova muito mais fácil do que dos últimos 3 anos. A prova de 2017, 2018 e 2019 foram provas difíceis. Essa de domingo eu achei uma prova fácil. Eles podem ter feito essa prova assim por causa de tudo que aconteceu, né? Sistema online e tal. Então, vamos supor que esse ano, né, se estenda esse sistema híbrido até, né, mais para frente. Pode ser que seja uma prova do parâmetro igual foi domingo, uma prova mais fácil. Então, vocês têm que aproveitar. Vocês têm que aproveitar, porque vamos supor, o ano que vem, né, volte tudo ao normal, direitinho, e aí você não passou, você vai fazer cursinho. A tendência é voltar a ser o que era os outros anos, uma prova mais difícil, né? Então, vamos aproveitar esse ano, por mais difícil que seja, por mais novo que seja toda essa situação, vamos tentar aproveitar, talvez essa prova do Enem seja estilo do que foi nessa prova de domingo, uma prova mais fácil, uma prova mais tranquila, certo? Em comparação com dos últimos 3 anos, por exemplo. Então, acho que a gente tem que sempre tentar ver os dois lados, né? A gente tem que entender as dificuldades, mas a gente precisa também ver o lado positivo e tentar tirar proveito de toda essa situação. Beleza? A gente tem assim, uma conversa que eu acho que é importante a gente ter, e o que vocês precisarem de mim, pode contar comigo. E eu preciso dessa ajuda de vocês, a gente conversar. Né? Então, você está chateado com alguma coisa, você não está gostando de alguma coisa, não adianta você guardar para você, não adianta você ir falar para o Ítalo, para o Cebolinha, não adianta, tem que conversar comigo, vamos organizar, né? Vamos sentar, conversar, receber sugestões, porque vocês sabem muito mais dessa parte aqui tecnológica do que eu. Então, às vezes, vocês podem me dar alguma dica, alguma sugestão, que para mim pode ser extremamente útil para a gente melhorar essas nossas aulas aqui. Alguém quer falar alguma coisa que está aqui? Presente? Não? Certeza? Então tá. Galera que está em casa aí, deixa eu ver aqui o que vocês escreveram no bate-papo. O que muita gente escreveu, né? Tô bem, Gabriel. Graças a Deus, tá tudo certo. Tem um tempinho, né? Esse negócio de aula à tarde, realmente, eles não passaram nada para a gente. Então, essa semana que vai resolver, né? Porque essa primeira semana é só uma adaptação mais do sistema híbrido e tal. Essa coisa de aula à tarde, aula, né, plantão, essas coisas, a gente ainda está resolvendo, tá? Christian, eu prefiro que não. Eu não passo meu WhatsApp para vocês, não. Mas vai falando comigo aqui no bate-papo, ou o dia que você estiver presencialmente aqui, não sei se você vai estar presente aqui, né? Não sei se você vai ficar só online, ou você vai participar do rodízio aqui. Não, tranquilo, mas aí vai falando aqui, tá? No bate-papo, a gente vai trocando uma ideia por aqui, beleza? Tá joia? Então é isso. Beleza, tranquilão. Pode, sempre precisar de falar aí pelo microfone ou no bate-papo, pode falar, tá? Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa aí que está em casa? Não? Então, beleza, galera. Olha só, vou começar a matéria. Vou começar a passar algumas coisinhas aí, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Tem outra coisa, né? Eu vou tentar, gente, fazer um padrão. Como assim um padrão? Eu vou a mesma aula que eu estou dando aqui, né, para vocês, eu estou dando das outras turmas também. Então, por exemplo, o B e o C, né, que está presencial, né, não está no híbrido, é a mesma coisa. Então, eu sempre vou passar nos slides para vocês, que eu acho que é a melhor maneira, por enquanto, né, de passar essas aulas para vocês. Então, eu vou fazer essas aulas em cima dos slides, tudo bem? Porque onde a gente parar aqui, semana que vem, a galera que está aqui que vai estar em casa, a galera que está em casa que vai estar aqui, vai acompanhar exatamente de onde a gente parou, entendeu? Então, a maioria das aulas eu vou fazer por slide, certo?
até mesmo para passar para vocês através da plataforma, para vocês poderem estudar esse tipo de coisa, tá bom? Então, geralmente, é a forma que eu achei mais fácil de trabalhar, pelo menos por enquanto, tá? A maioria das aulas aí a gente vai ter isso. Juliana, é o que eu falei, assim, o nosso tempo, ele é muito escasso, né? Então, assim, resolver exercícios, muito provavelmente, o pequeno tempo que eu vou ter para resolver exercício em sala, eu vou tentar dar prioridade para as listas que eu estou mandando, certo? Claro que eu posso resolver um ou outro exercício aqui na sala, não tem problema. Mas o ideal, tá? É a gente organizar esse esquema de resolver os exercícios do livro no plantão, tirar as dúvidas. Esse é o ideal. Vamos ver se vai funcionando. Né? Se acumular demais com muita coisa, a gente pode ver uma outra metodologia, um outro método aí para a gente poder ver isso, tá? Mas, a princípio, a resolução de exercício vai ser mais baseado nas listas aqui nessas nossas aulas, tá? Tudo bem? Aí, se tiver mais dúvida em relação ao livro, eu prefiro que a gente consiga tirar no plantão. O ano passado funcionou, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer assim também, tá bom? Beleza? O pessoal que está em casa, está conseguindo ver bem aí? Isso, a gente vai começar esse iniciozinho de química geral para eu começar a fisicoquímica, tá? Estão conseguindo enxergar, né? Beleza. Então tá, jóia. Qualquer coisa vocês me falem aí, tá? A minha parte que chama QF, tá, Gabriel? Que é a parte da fisicoquímica, que lá no livro chama QF. Só que esse iniciozinho é de química geral, antes da gente entrar na parte da fisicoquímica, tá bom? Galera, então, ó, vamos começar aí, tá? Então, a gente vai começar com essa parte de teoria atômico-molecular. Não tem a necessidade de vocês copiarem os slides, porque eu vou mandar para vocês. Não sei, alguma informação que vocês acham importante, tá? Beleza? Assim, não tem necessidade de vocês ficarem copiando todos os slides que eu vou passar para vocês. E depois vocês quiserem passar para o caderno, em casa, com o tempo, vocês passam mais organizadinho, tá bom? A não ser que tenha alguma informação que você acha útil aí anotar, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Olha só. O que é esse negócio de teoria atômico-molecular? A gente vai trabalhar esses conceitos, gente, de o que é mol, o que é massa molecular, o que é massa molar, né? Tem aluno que, na hora que ouve a palavra mol, chega a arrepiar o cabelo de desespero, né? Então, eu quero te mostrar que não é difícil, não. É um negócio que vocês criam medo, assim, à toa, tá? É isso que eu quero tentar fazer aqui, tirar esse medo de vocês. Então, eu vou começar com esses conceitos bem básicos, que são extremamente importantes dentro da química, certo? Para ver se faz um pouco mais de sentido para vocês, né? Porque tem gente que, igual eu falei, a hora que ouve a palavra mol, já bate o desespero total. Não pode ser assim, né? Galera, unidade de massa atômica, que a gente pode representar por U, por UMA ou DA. É U de unidade de massa atômica, ou MA, unidade de massa atômica, e DA, que é Dalton. É tudo sinônimo, ok? O que é essa unidade de massa atômica, gente?
é uma unidade que equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Para que os químicos inventaram essa unidade de massa atômica? Né? É para complicar a sua vida? Não, não é para isso. A questão é a seguinte, gente. Nós nunca, mesmo com toda a tecnologia que nós temos disponível, a gente nunca enxergou um átomo perfeitamente. Perfeito, né? Com núcleo, eletrosfera, nunca. A gente consegue ter algumas imagens, que a gente tem alguma noção, tá? Mas enxergar um átomo perfeitamente, a gente nunca enxergou. Se a gente não consegue enxergar um átomo, nem com a tecnologia que a gente tem, como é que eu vou pesar um átomo com as unidades de medida tradicional? Eu não vou conseguir pegar um átomo e colocar numa balança para pesar. Você concorda? Então, os químicos tiveram que inventar uma unidade de medida para, entre aspas, pesar um átomo. E que unidade de medida é essa? É a unidade de massa atômica. Então, por exemplo, a gente tem grama, quilograma, tonelada, miligrama, né, que são unidades de medida para coisas que a gente consegue pesar na balança no dia a dia. Mas um átomo não tem jeito de eu pegar o átomo e colocar na balança. Então, os químicos precisaram de adotar uma unidade de medida para poder pesar átomos e moléculas, que é o que a gente chama de unidade de massa atômica. Então, gente, por exemplo, unidade de comprimento, igual metro, tem algo que representa um metro. Né? Então, o Sistema Internacional de Medida adotou o metro, né? Então tem algo que representa o metro, aquilo ali é o parâmetro. Você tem um quilo, tem algo que representa um quilo, que é o parâmetro que o Sistema Internacional de Medida adotou, certo? Aqui na química, qual foi o padrão? Eles escolheram um átomo de carbono. Por que eles escolheram o átomo de carbono? Porque eles quiseram. Eles poderiam ter escolhido qualquer outro átomo. Eles preferiram escolher o átomo de carbono, tudo bem? Então, imagina que você pudesse pegar um átomo de carbono nas suas mãos. Imaginou? Né? Você pegou um átomo de carbono nas mãos, beleza? Imagina você dividi-lo em 12 partes iguais. Como se fosse uma pizza, só que de 12 partes. Tudo bem? Cada partezinha dessa é o que a gente chama, é o que equivale a uma unidade de massa atômica. Certo? Então, tá aqui, ó. Vocês conseguem ver minha setinha? Consegue, né? Tá. Então, ó, tem um átomo de carbono aqui. Se a gente consegue dividi-lo em 12 partes iguais, tá vendo? Cada partezinha dessa é o que a gente chama de quê? De uma unidade de massa atômica. Então, o que é esse U? Ele equivale a 1/12, ou seja, uma partezinha das 12 partes do átomo de carbono que pesa 12. Por que esse átomo de carbono pesa 12? Porque ele tem 12 partezinhas pequenininhas dessas, certo ou não? Beleza? Então, isso é o U. Para isso que foi inventado esse U, para a gente conseguir pesar o quê? Átomos e moléculas, já que a gente não consegue pesá-los, certo? Nas balanças tradicionais. Tudo bem, gente? Beleza? Então, quando eu falo para você aqui, ó, esse átomo de urânio, a massa dele, 238 U. O que isso significa? Que a massa desse urânio equivale a 238 partezinhas dessa daqui, ó. Certo? Então, se eu pegasse uma balança, colocasse o átomo de urânio de um lado, para equilibrar, eu ia colocar o quê? 238 partezinhas dessa daqui, certo ou não? Tudo bem, gente? Entenderam o que significa essa unidade de massa atômica? É uma unidade que a gente tem para poder pesar o quê? Átomos e moléculas, porque no sistema normal, com as balanças normais, é impossível a gente conseguir pesar um átomo ou uma molécula. Todo mundo sacou isso aí? Todo mundo entendeu? Beleza? Então tá jóia. Deixa eu ver aqui, sumiu meu bate-papo aqui. Vitor, aí agora eu vou falar desse negócio aí, da questão dos isótopos do carbono, tá? Não sei se é isso que você está perguntando, vou falar do negocinho aqui, na hora que eu terminar, eu vejo se era isso que você estava perguntando, tá? Galera, olha só. Falei de unidade de massa atômica, certo? Tá. Eu vou aproveitar o gancho para te falar sobre a massa atômica de um elemento. Lá no 9º ano, lá no 1º ano, você aprendeu sobre número de massa. Como é que a gente calcula o número de massa de um átomo? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, não é isso? Né?
Então, o núcleo de um átomo, você vai rever isso dentro da química geral com o Matheus, tá? Então, dentro do núcleo de um átomo, você tem prótons e nêutrons. E praticamente toda a massa do átomo se concentra no núcleo. Então, o número de massa de um átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Tudo bem? Só que se você pegar lá na tabela periódica, as massas de cada elemento, a tabela periódica é a tabela periódica dos elementos, não é a tabela periódica dos átomos. Eu quero falar um pouco disso com vocês, né? Se você pegar as massas dos elementos lá na tabela periódica, você vai ver que toda massa tem número quebrado lá. Então, por exemplo, se você pegar a massa do magnésio, está lá, 24,3. Se você pega a massa do cloro, está lá, 35,5, certo? Então, você pega a massa do enxofre, lá na tabela, está 32,1. Então, as massas que estão lá na tabela periódica são números quebrados. Ah, mas espera aí, vamos pensar aqui. A gente sabe que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Não tem como eu ter meio próton. Não tem como eu ter meio nêutron. Não tem como eu ter 0,2 prótons, 0,2 nêutrons. Como é que esses números lá estão quebrados? Número de massa e massa atômica são duas coisas diferentes. Número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Ponto. Sempre vai dar um número inteiro. A massa atômica é uma média das massas dos isótopos existentes. Se é uma média, o valor sai quebrado. Então é o seguinte, gente. Vou pegar o carbono aqui, que foi o que me perguntaram aqui no bate-papo, tudo bem? Existem 3 átomos de carbono diferentes. Existe o átomo de carbono 12, existe o átomo de carbono de número de massa 13 e existe o átomo de carbono de número de massa 14, tudo bem? Então, nós temos esses 3 átomos do elemento químico carbono. Só que a tabela periódica, que eu falei, não é a tabela periódica dos átomos, é a tabela periódica dos elementos. Na tabela periódica tem 3 carbonos ou tem um carbono só? Tem um carbono só, certo? Então, eles não podem colocar lá 3 massas diferentes. Eles têm que colocar uma massa só. E aí, para colocar uma massa só, eles têm que calcular a massa atômica do elemento, que é uma média ponderada da massa de todos os carbonos existentes, ou de todos os hidrogênios existentes, ou de todos os cloros existentes, entendeu? Por isso que lá o número é quebrado. Então, galera, primeira coisa, todo mundo entende a diferença de átomo e elemento químico? Por exemplo, a água. A fórmula da água é H2O, não é? A água ela é formada pelo elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio, certo ou não? H2O, 2 átomos do elemento hidrogênio, um átomo do elemento oxigênio, certo? Então, átomo e elemento são coisas diferentes. Então, igual eu falei o carbono aqui, o elemento químico carbono ele é formado pelo átomo de carbono de número de massa 12, pelo átomo de carbono de número de massa 13 e pelo átomo de carbono de número de massa 14, certo? Aí lá na tabela periódica tem só o elemento carbono. Então, eu não posso pôr nem massa 12, nem 13, nem 14. O que eu faço? Eu faço uma média dessas massas para a gente ter a massa que está lá na tabela periódica, entendeu? Então, isso é a massa atômica do elemento, certo? Então, tá aqui, galera, massa atômica de um elemento, ó, é a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais do elemento, tomando-se como peso as respectivas porcentagens de ocorrência, abundância desses isótopos na natureza. Então, como é que a gente calcula essa massa atômica? Pela média ponderada. O que é a média ponderada? Você sempre vai pegar a massa do primeiro átomo e multiplicar pela porcentagem de ocorrência dele na natureza. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a porcentagem de ocorrência dele na natureza? O exercício tem que te passar. Você não vai decorar isso, certo? Mas o número de massa do segundo átomo vezes a sua porcentagem. Se tiver um terceiro átomo, mas a massa do terceiro vezes a porcentagem, assim sucessivamente. Não é porcentagem? É tudo dividido por quanto? Por 100. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Existem 2 átomos de cloro na natureza, tá vendo? O cloro de massa 35, ele existe em 75% na natureza. Ou seja, de todo o cloro existente na natureza, 75% é do cloro de número de massa 35, tudo bem? Já o cloro de número de massa 37,
a porcentagem de ocorrência dele na natureza é de 25%, certo? Então, como é que eu vou calcular a massa atômica do elemento cloro? Como é que eu vou calcular a massa atômica que vai lá na tabela periódica? Eu vou calcular a média ponderada. Então, o que eu vou fazer? Massa atômica é igual, tá aí, ó, a massa do primeiro, que é 35, vezes a porcentagem dele, que é 75, tá vendo? Por cento. Mais a massa do segundo, que é 37, vezes a porcentagem dele, que é 25%. Se tivesse um terceiro átomo, mais a massa do terceiro átomo, vezes a porcentagem dele, certo? Se é por cento, é tudo dividido por quanto? Por 100. Massa atômica do cloro, 35,5. Entenderam, gente, como é que a gente calcula aquela massa atômica do elemento lá na tabela periódica? Beleza? É assim que a gente vai fazer, tudo bem? De boa? Então tá, jóia. E aí eu coloquei para você, não esqueça, massa atômica é diferente do número de massa. Massa atômica é a média ponderada que a gente calcula aqui, tudo bem? Que é lá da tabela periódica, aqueles númerozinhos quebrados. Número de massa é o quê? É o número de prótons mais o número de nêutrons. E cada átomo tem o seu número de massa específico, certo? A massa atômica sempre é um número quebrado, o número de massa sempre é um número inteiro. Todo mundo que está aqui entendeu ou não, gente? Ninguém tem dúvida? Certeza? Galera de casa, deixa eu ver aqui. Qual parte, Christian? A diferença de massa atômica e número de massa? Ah, da equação? Tá, já falo, tá? Então, vamos lá. Ó, sempre, para você calcular a massa atômica, você vai pegar o número de massa de cada átomo e multiplicar pela porcentagem de ocorrência na natureza. Então, tá aqui, ó. O número de massa do cloro é 35. Então, 35 vezes a porcentagem dele que o exercício passou, ó, 75. Mais o número de massa do segundo vezes a porcentagem dele. E assim sucessivamente. Mas como é porcento, é tudo dividido por 100. Aí, na verdade, Gabriel, na verdade, você tem algumas maneiras diferentes de se calcular essa porcentagem, né? Então, através de amostras, né? À medida que você vai pegando amostras, né? De compostos que têm esses elementos, você consegue perceber a porcentagem de ocorrência deles, entendeu? Então, você vai pegando várias amostras, né? Que tenham esse elemento. E aí, de acordo com essa quantidade de amostras que você vai pegando, você consegue descobrir, você consegue determinar a porcentagem de ocorrência de cada um, entendeu? Aí, claro, você tem várias técnicas para conseguir saber se é o cloro 35 ou se é o cloro 37, por exemplo. Mas, basicamente, é isso, entendeu? Você vai pegando a grande amostragem, certo? E, a partir dessa grande amostragem, você consegue saber, né? Qual é a porcentagem de ocorrência de um e a porcentagem de ocorrência de outro. Beleza? Tem muito exercício assim, tem exercício que eles fazem o contrário. Por exemplo, aqui eu te passei a porcentagem de cada um, foi? E pedi a massa atômica, certo? Pode acontecer dele fazer o contrário, que é o quê? Ele te passar a massa atômica e pedir a porcentagem de ocorrência. Isso pode acontecer também, né? Tá? Mas aí é fácil de você fazer. Então, por exemplo, vamos supor que ele tivesse te passado 35,5. Um exemplo, né? Aí ele quisesse aqui, ó, a porcentagem, né? Se fosse X e fosse Y. Tudo bem? Então, aqui onde era 75, você ia por X, e aqui você ia por Y, certo? Só que não dá para você fazer conta com duas incógnitas. Mas a soma total sempre são quantos por cento? 100%, né? Então, X mais Y é igual a 100%. Você pode isolar o X ou pode isolar o Y, certo? E fazer a substituição. Então, acontece mais é assim, entendeu? Tá? Mas isso daí tem algumas provas que cobram isso sim. Beleza? Tá? O número de cima do elemento é a massa atômica de recorte. Tá? Ana, quando a gente... aqui, ó. Esse número de cima, geralmente, é o número de massa. Tá? Aí a massa atômica é a massa que está lá na tabela periódica, entendeu? Então, você pegar a tabela periódica, os números de massas lá são todos números decimais, números quebrados, né? Porque é a massa atômica, tá?
Esse númerozinho que a gente vê em cima aqui é o número de massa, tá bom? E sempre vai ser um número inteiro. Beleza? Entendeu? Galera, massa molecular é a massa da molécula, certo? Massa molecular. Se eu não consigo enxergar uma molécula, tem como eu pegar a molécula e pesar na balança? Não tem, certo? Então, galera, a massa molecular, ela também é medida em U, unidade de massa atômica, certo? Beleza? Então tá aí, ó. Massa molecular é a massa da molécula ou do aglomerado iônico, né? Se a gente vai trabalhando com composto iônico, é a mesma coisa, tá? Medida em unidades de massa atômica, que é o U. Considera a molécula como a soma dos átomos constituintes. Eu acho que a maioria de vocês não tem dúvida em relação a isso, né? Ó, o hidrogênio, a massa dele é 1 U, do oxigênio são 16 U, né? Você não tem que decorar a massa de ninguém, tá, gente? Você sempre tem que passar. Você pode ver no Enem. Sempre que você precisa da massa de um elemento, ele te passa, tá? Claro que de tanto você fazer exercício, tem algumas massas que você já sabe de cabeça, né? Mas ele sempre vai te passar. Então, qual que é a massa molecular da água? Nós temos 2 hidrogênios. Se cada hidrogênio pesa 1, então tem que ser o quê? 1 vezes 2, que dá 2, certo? Cada oxigênio pesa 16. Eu tenho um oxigênio só? 16 vezes 1 dá 16, certo? Então, se a gente somar tudo, não dá 18? Então, qual é a massa da molécula de água? Qual é a massa molecular da água? 18 U. Por quê? Porque eu não consigo pegar uma moléculazinha de água e colocar na balança, você concorda? Então, não tem como eu pesar em grama, miligrama, tonelada, certo? Então, a gente pesa em quê? U, unidade de massa atômica. Tranquilo, gente? Beleza? CONH2, 2. Quando você vê parênteses, é igual na matemática, gente. O número de dentro multiplica o de fora. Então, tá aqui, ó. Tem um N vezes 2 dá 2, né? Então, nós temos 2 N's no total. 2H vezes 2 dão 4. Tem 4H's no total. Então, só para terminar aqui, ó. Cada carbono pesa 12. Como tem um carbono, dá 12. Cada O pesa 16. Como tem um oxigênio, dá 16. Temos 2 N's no total, não é? Então, 14 vezes 2 dá 28. E temos 4H's no total. 1 vezes 4, 4. Se a gente somar tudo, 60U. Então, essa molécula é a molécula de ureia, tudo bem? Então, a massa da molécula de ureia, 60. 60 o quê? U. Unidade de massa atômica, tudo bem? Todo mundo entende essa unidade de medida? Tranquilo? Isso aqui é importante, por quê? No próximo slide, eu vou entrar em mol. Aí eu vou tentar diferenciar as unidades de medida para vocês, tudo bem? A gente tem outra aula hoje, eu já falo aqui de mol, massa molar, e a gente já começa as relações entre mol, molécula, esse tipo de coisa, tá bom? Então, até daqui a pouco. Galera que está em casa aí, tranquilo, gente? Vou finalizar aqui. De boa? Valeu, Mans. Então, beleza. Então, até daqui a pouco aí, tá? Beleza, valeu.